paz esteja com vocês, como diz Jesus. Hoje eu vou falar de um tema polêmico. Eu nunca quis falar sobre esse assunto. Eu disse para Deus que é um assunto muito perigoso de se falar na internet. Por conta dos religiosos, dos fariseus que estão nas redes, os haters religiosos fariseus, que atacam toda vez que um filho de Deus fala uma verdade. Jesus não foi aceito porque falava a verdade. Eu não fui aceita nas congregações porque eu falei a verdade. Não me quiseram porque eu falo a verdade. E eu não vou negar o meu Deus para ir para agradar homens. Eu perco tudo, não perdendo Jesus, para mim está tudo bem. Eu posso perder tudo como eu já perdi nesta vida. Mas eu não perco Jesus, eu continuo com Ele. Então hoje eu quero falar sobre a parábola de Rico e Lázaro. Mas eu quero levantar uma questão que muitos aí falam, deturpam, outros mentem sobre: será que existe comunicação com quem já morreu? Os religiosos falam que não, mas os religiosos, vocês já sabem, são sepulcros caiados, não acreditam em nada, nem na palavra. Até a palavra que eles lêem, eles não acreditam, eles só falam da palavra, mas eles não crêem. Então, como é que eles iam crer naquilo que Jesus escreveu? Então, vamos lá, para a parábola do rico e Lázaro. É um rico e um pobre. Um que tinha tudo na vida e o outro que não tinha nada, que só recebeu o mal. Assim está escrito em Lucas 16. Lucas 16, começa no 19, a partir do 22. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa do céu. Então, qual é o fim das pessoas? A primeira pergunta nós vamos responder: o fim das pessoas que morrem. O que morreu pobre foi levado pelos anjos. Morreu pobre, foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa do céu. Então, a gente tem um lugar quando morre. Os pobres e os bons vão direto para o seio de Abraão, para o céu, levado pelos anjos. E se eu estou falando disso aqui, não é simplesmente porque está escrito, mas é porque eu vi o meu namorado, meu noivo, meu companheiro, Lucas. Antes dele sofrer um acidente junto comigo, eu vi ele subindo para o céu. Então isso responde muita gente, sim. Eu vi o Lucas subindo para o céu. E aqui está escrito em Lucas 16, 22. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa no céu. Então eu vi o Lucas subindo para o céu. E sim, ele se enquadra. Ele era bom e era pobre e foi para o céu. E teve uma vida de sofrimento nesta terra. Vamos continuar. Aqui mais na frente. O rico também morreu e foi sepultado. E ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu Abraão e Lázaro ao lado dele. Então, o rico era mau. O rico era mau. Ele não foi para o céu junto com Lázaro, que era pobre e bom. Ele foi para onde? Para o mundo dos mortos. O mundo dos mortos. Existe o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. O mundo dos vivos é o céu. E o mundo dos mortos é o sofrimento eterno, onde está todas as almas penadas e os espíritos malignos e maus. Então o rico foi para esse lugar onde só havia mortos e muito sofrimento. E então, quando ele viu Lázaro junto com Abraão no céu, então ele se veio
Quem está no inferno vê quem está no céu. Existe como os dois lados se vê. Então o rico que foi para o inferno viu Lázaro no céu com Abraão e disse: Pai Abraão, tem pena de mim, mande que Lázaro me dê um gole de água, molhe o dedo na água e me refresque a língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Ah, então existe, quando você morre, você vai direto para o céu ou direto para o inferno. Você vai direto para o céu, para o seio de Abraão, para o céu, e você vai direto para o inferno, onde tem o quê? Muita sede, muito fogo, assim disse o rico. Aqui tem muito fogo, me dê água, estou sofrendo muito neste fogo, fogo eterno. Mas Abraão respondeu: lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal. Ah, então eu sei como é que eu vou para o céu e como é que eu vou para o inferno. Tá aqui a resposta. Lázaro só recebeu o que era mal, foi pobre, e só recebeu o que era mal, só sofrimento nesta terra. Então Lázaro, quando morreu, foi direto para o céu. Mas o rico teve tudo de bom nessa vida, foi rico e teve tudo de bom e foi mal, e foi direto para o inferno, para o fogo, para o lago de fogo. Então sim, os bons vão direto para o céu, levado pelos anjos, e os maus vão direto para o inferno. E sim, eles podem se ver. Continuando: há um abismo entre nós, disse Abraão. Os que querem atravessar daqui não podem, como os daí também não podem passar para cá. Ou seja, quem está no céu não vai mais para o inferno. Quem está no céu não vai mais para o inferno, não é mais julgado. Quem morre bom, fazendo o que é bom, sofreu na terra, vai direto para o céu e não tem como mais ir para o inferno. E quem foi para o inferno não tem mais como voltar para o céu. Aqui está respondendo várias perguntas. Quem está no céu não pode ir para o inferno. Quem está no inferno não pode ir para o céu. Abraão disse. Aqui no verso 26 de Lucas 16. Continuando, no 27, o rico disse: neste caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro ir à casa do meu pai, porque tenho irmãos, e não deixe que eles venham para cá. Avise para que assim eles não venham para esse lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: eles têm a lei de Moisés, eles têm os profetas, que eles os escutem. Então o rico disse: isso não basta, pai. Respondeu o rico: porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: eles não escutaram Moisés, nem os profetas não crerão, mesmo que alguém ressuscite. Agora eu cheguei onde eu queria. Mesmo que alguém ressuscite, eles não vão crer. Assim disse Abraão. Eles têm os profetas. Então isso quer dizer o quê? Que nós temos profetas na terra. Aqui são várias perguntas respondidas. Para quem diz que não existe profeta, Abraão confessou aqui. Está aqui. Existe profeta na terra. E existe também a lei de Moisés. Os profetas e a lei de Moisés existe até hoje. E se alguém ressuscitar? Mesmo assim, se eles não acreditam na lei de Moisés, se eles não obedecem à lei, não obedecem os profetas, então mesmo que alguém ressuscite, mesmo assim eles não vão acreditar. Assim disse Abraão.